Você que tem uma empresa no Brasil, você que tem ali distribuição de lucro, Prolabore, você tem um negócio, entenda, nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a Lei 15.270 de 2025. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Voltamos aqui, hoje estou com o Josimar Santos, sócio da Triotécnica, tributarista, conhece ali essa parte navegar, essa parte quando a gente fala de pessoa física, conhece, eu posso ser até um pouco assim, não sendo muito exagerado, mas conhece muito bem quando se fala de pessoa física, distribuição de lucro, trazendo para vocês ali um baita conhecimento. Então, Josimar, fica à vontade, se apresenta aí, vamos iniciar o nosso... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Josimar Santos, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao Pode Conta Mais Café da Triotécnica. E já tô devidamente apresentado, vamos para o que interessa, porque a distribuição de lucro vai impactar, e já impacta severamente em 2026 os planejamentos das pessoas físicas. Então, vamos começar nesse bate-bola, faça aí a pergunta, que o pessoal já está querendo saber como que paga menos imposto. Fica até o fim que você vai saber. Josimar, eu quero começar com uma pergunta cabeluda. Essa é uma pergunta essa daqui para a pessoa que está ali do outro lado, eu tenho certeza que isso vai ser algo bem interessante. Você tem diversas informações falando sobre a parte de distribuição de lucro. O que é verdade e o que não é em relação a essa Lei 15.270? Que de fato aí a pessoa tem que estar de olho? Assim, a tributação ela engloba um conceito de renda global, alta renda. E a lei definiu aquela pessoa que tem uma renda global, ou seja, acima de R$600 mil, 50 mil por mês. Essa é a renda global. Então, são coisas diferentes. Eu tenho uma renda de 100 mil esporádica, que vai compor essa renda global na declaração anual. Então, no final do ano, o governo eu vou entregar minha declaração, como eu entrego agora, está no prazo, inclusive, até o dia 29 de maio, você pode fazer na regra antiga ainda, você vai mudar a partir do ano que vem, vai estar diferente essa declaração, com certeza. Mas vamos lá, então, imagina que você está em 2027 fazendo 2026. Fazendo 2026. Você vai olhar, o governo vai olhar para a sua renda e falar assim, esse cara aqui recebeu mais de 600 mil no ano. Vai compor aluguéis, distribuição de lucro, prolabore, salário, rifa, brincadeira. E aí você vai compor isso e falar, ele recebeu mais de 600 mil. Eu quero saber quanto ele pagou. Se ele não pagou nada, então vou ter um valor aqui mínimo, uma alíquota mínima, que ela vai começa em 600 mil e estanca em 1.200.000 com 10% acima de 1.200.000 por ano. Então, quando eu fechar a declaração, eu vou ter essa informação. E aí... pode ser que eu não tenha que pagar nada, porque de repente, eu vou falar mais adiante, você vai ter pago mais imposto de renda do que essa legislação prevê. No exemplo que eu não vou falar agora, porque a gente tem que entender o conceito. Mas guarde isso na cabeça. A tributação de dividendos, ela é acima de R$50 mil por mês, ocorre uma retenção na fonte, é uma antecipação, igual acontece com o seu salário. Então, tem uma retenção na fonte. Se o valor distribuído for acima de 50 mil, em algumas situações você consegue escapar disso, ou conseguia, se você fez um processo em dezembro do ano passado. E você, olhando para essa distribuição, não pagou 600 mil, vai ter outras rendas para somar, para você, no final do ano, fazer um ajuste. Então, é isso que vai acontecer. Digamos que ela começa com 3%, por exemplo, acima dos 600 mil. Então, vai ter um cálculo para ser feito em cima desse valor. Vai ter uma variação ali, Vai ter uma variação. Ela começa com 3%, vai até 10%, acima de 600 mil até 1.200.000. Acima de 1.200.000, começa então a ter uma tributação flat de 10% da renda global da pessoa. Não confundamos lucro e renda global. Eu posso ter renda global de aplicações financeiras. E aí, possivelmente, já vou ter pago esse imposto. Esses 10% não é uma nova cobrança. Esse é o problema. Eu vou pagar 10% se a minha renda for superior a 1 milhão de reais. Não, se você tem 10 milhões aplicado numa investimento, ele rendeu 10%, você com certeza já pagou o imposto ali dentro, não vai estar pagando nada. Mas pegando um ponto
que eu quero levar para quem está acompanhando a gente de forma bem clara. Porque hoje em dia a gente tem ali a internet que você pode pesquisar no Google, tem um monte de informação acontecendo. O que de fato a pessoa hoje, o que circula aí, o que de fato é verdade e o que de fato ali é só balela que a pessoa tem que descartar e não ficar olhando para isso? Primeira coisa, se você não receber mais de 50 mil por mês, seja qual for, se você não receber mais de 600 mil por ano, você não vai ter imposto a pagar. Ponto. Então, você não vai entrar na renda global, você vai entrar na regra normal. Você tem aluguel, vai pagar o imposto de renda de aluguel. Se você tem lucro menor que esse, também não vai ter tributação. Agora, as inverdades, vai tributar todo mundo, isso não existe. Existe a questão, eu consegui fazer uma ata no final do ano. Então, essa ata vai me dar uma isenção por 3 anos dos lucros que existiam até um determinado período em 2025. Então, foi aberta uma janela em 25, em que quem tinha contabilidade, e a importância da pessoa ter contabilidade em dia, conseguiu, de repente, compor um valor de lucro, e ao longo de 2026, 27 e 28, vai poder receber esse lucro sem ter essa tributação de 10%. E isso é interessante, Josimar, porque você comentou algo agora, que está até um pouco aqui pegando essa última fala sua. Nunca foi tão importante uma contabilidade bem feita para que o empresário tivesse ali esse valor mensurado e essa ata, né? Explica um pouquinho melhor essa questão da ata. Isso aí foi uma janela que, quando surgiu a lei, foi feita uma redação suína, a palavra é essa mesmo, para dar uma isenção de algo temporário. Então, a redação falava o seguinte: quando você, de linhas mais tranquilas, sem termos técnicos, se você fizer uma ata de distribuição de lucros e registrá-la até o dia, no caso, tem uma regra aqui, vamos falar que foi até 31 de dezembro de 2025, esse prazo poderia ser interpretado de outra forma, mas até essa data você conseguiria, naquela ata, garantir aquele lucro isento, conforme você colocou na ata. Então, se a contabilidade estava em dia, igual tinha algumas situações, a gente fechou até setembro, às vezes até outubro, alguns conseguiram fechar novembro, depende do tamanho da empresa. Tínhamos um resultado intermediário ali, e esse resultado foi levado a registro na junta comercial para garantir que aquele resultado até aquela data, quando distribuir isso, quando fosse pago agora em 26 até 28, pagasse de forma isenta. E foi o que muitas empresas fizeram. Até para garantir essa... Inclusive, foi uma das coisas que reduziu a expectativa de arrecadação do governo. Ele estima 30 bilhões e, na verdade, na estimativa do primeiro trimestre agora deu 500 milhões. Então, está bem aquém da estimativa de arrecadação. Não saberemos se no próximo trimestre, que é uma outra camada da distribuição, terá essa tributação. Esse ponto que você comentou, eu acho que até anteriormente falando sobre quem que tem que se preocupar, né? Porque não é para todos os empresários assim essa questão dos 10%, é para quem distribui acima de 600 mil. E aí a pessoa muitas vezes acaba, nossa, eu estou ali e não tem essa distribuição. Então a preocupação muitas vezes é uma energia que você não... Você imagina o seguinte, você tem ali, você trabalha em alguma empresa e seu salário, sua remuneração nessa empresa, seja prolabore ou seja um salário, se você for CLT, seja 400 mil por ano. Normalmente, o imposto de renda do salário ou do CLT vai ser na casa de 120 mil reais. Vamos falar, 30%, 3 vezes 4, 12. Então, obrigatoriamente, essa pessoa pagou pelo salário dela 30% de imposto, de renda. Eu tenho 120 mil reais. Pensa o seguinte, a tributação fala que se passar de 600 mil, eu vou ter um adicional por alta renda. Se eu pegar os 400 que ela ganhou e somar com algum eventual lucro que foi pago durante o ano e seguir a regra de 50 mil por mês, então vamos dizer que essa pessoa recebeu, todo mês ela pegou 50 mil reais. Ela não pagou, não teve retenção na fonte dos 10%. Não vai pagar nada. Se eu somar os 600 com os 400, dá R$1 milhão. A lei fala, você vai pagar 10%. Teria que pagar 100 mil reais de imposto, porque ela teve uma renda global de R$1 milhão. Só que quanto ela pagou na pessoa física do salário? Pagou quase nada. Ela pagou quase nada, 120 mil reais. Nada. Então,
não tem nada a complementar. Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa pega todo mês 50 mil reais, não tem retenção na fonte, porque segurou a regra dos 50 mil reais. No final do ano deu 600 mil. Só que ela tem um Prolabore, tem um aluguel ou tem mais uma aplicação financeira. Vamos imaginar que fosse uma aplicação financeira. 100 mil reais de rendimento de aplicação financeira. Ela pagou na aplicação financeira 20 mil reais. Certo. E sobre o lucro, nada. Não pagou nenhum imposto, que ela manteve a retenção ali de até 50 mil. Quando eu somo no final do ano, eu tenho 700 mil. Se a alíquota for 3%, 3 vezes 7, 21. Então ela tem que pagar 20 mil de imposto por alta renda. Como ela já pagou 20, vai pagar a diferença. Pagar uma diferença. Então, no exemplo anterior, não há nada a pagar. No exemplo atual, eu tenho a complementação da diferença. Esse é o cálculo básico que tem que ser feito. Aí, quais as rendas que entram? A distribuição de lucro a partir de 26, que não tem aquela ata anterior que eu comentei. Está fora da ata. Rendimento de aplicações financeiras, não todas. Rendimento de CRI, CRA está fora, que é certificado de depósito de investimento em imóveis e mercado agrário. Poupança. E tem mais outras coisas que estão fora, mas a grande maioria, Prolabore, lucro, aplicação de forma geral, qualquer fundo mútuo, vai entrar nessa composição para saber se você teve uma renda global acima de 600 mil reais. Essa é a matemática simples do negócio. Tem que analisar, não tem jeito, Tem né? que analisar, porque de repente, desse exemplo que eu te dei, a pessoa vai pagar R$1.000 de imposto a mais. Ela tem lá uma aplicação relevante, rendeu 100 mil, mas já pagou 20% daquela aplicação. Soma com as outras rendas dela, ultrapassa, mas no cômputo geral não tem essa... E ainda tem uma questão na pessoa jurídica que tem que fazer uma conta, que é o redutor. É um negócio um pouco mais complicado, mas, em linhas gerais, se o valor do imposto pago não passar de 34% na pessoa física, não há uma redução desse pagamento na pessoa jurídica, tem um reflexo. Então, tem uma estratégia agora de olhar a pessoa física e olhar a pessoa jurídica. E aí tentar fazer um equilíbrio. Até para ter uma Na verdade, o carga equilíbrio é tributária. reflexo. Se eu olhar a pessoa jurídica e tiver um valor importante, e eu calculo essa base do redutor e olho para a pessoa física e eu falo, bom, aqui eu tenho um complemento menor, não é os R$1.000, talvez não tenha nada a pagar, a depender da forma como a contabilidade vai apurar esse lucro aqui. Então a gente volta de novo na importância da contabilidade. Tem que ser feita a contabilidade até para não pagar mais impostos, né? Contabilidade... Vamos pensar numa questão prática. A gente sabe que o pior fator que tem é quando tem o cálculo errado, né? Uhum. E tem um fator importante na distribuição de lucro que a gente pode pensar em algo prático para passar para quem está acompanhando a gente. Porque a distribuição de lucro, o imposto é por dentro e não por fora. E isso é uma confusão que muitas vezes a pessoa ali calcula errado e não tem essa... Esse é um grande dilema que vai acontecer. Porque normalmente as pessoas ou o empresário pega lá o valor e não comunica o contador ou não faz o recibo adequado. Então, quando você faz a conta, se você pegar 60 mil reais, se você for receber pelo líquido, você recebe 54. Então, tira 10% de retenção e a empresa recolhe 10% para o governo e você fica com 54. A partir do momento que você pegou 60 mil reais líquido, aquele imposto não é mais 6 mil. Ele é um valor que vai dar um pouco mais de 66 mil, vai dar 67, 68, que tirando 10% volta nos 60. Então, o imposto é por dentro. Se a gente for explicar de forma simples, se você quer receber 70 mil reais, divida esse valor por 0,90. Esse vai ter o valor do imposto, que é a diferença entre os 70 e os 10%. Os 10%, que não vai ser 7, talvez seja 80, talvez seja um pouquinho mais que 80, quando você faz essa divisão. E isso é algo que o empresário tem que estar de olho, porque vai gerar uma fatura para pagar no nome da empresa, e invariavelmente na declaração dele vai ter o reflexo ano que vem. A Receita Federal está trabalhando de forma muito intensa na classificação dos... Teve até uma discussão aí, ela deu uma informação equivocada ou parcialmente enganosa, digamos assim, na interpretação da forma como o contador vai prestar essa informação. E eu vou te falar uma coisa, a gente está entregando essas declarações há pelo menos 2 anos. Então, assim, não existe... eu recebo um informe,
Ok. Só que esse informe tem um reflexo, é um resultado de um ano inteiro de informação que foi enviada à Receita Federal. E estão monitorando essa informação agora, com mais cuidado, com mais precisão. É um fator que tem que estar olhando. Então, você que está acompanhando a gente, continua aí. Nós temos mais 2 pontos aqui. Nós vamos trazer aqui algumas informações importantes para você que é empresário, tem ali distribuição de lucro, Prolabore. Informação para você tomar decisão no seu dia a dia. Logicamente, é importante você sempre estar ali falando com o seu contador, estar buscando o especialista para poder analisar o seu caso. A gente está trazendo aqui algo que a gente tem conhecimento da lei, tem aqui toda a parte de análise que a gente faz, então é importante vocês também estarem ali junto com essas informações que a gente está trazendo, vocês irem buscar complementar. Confrontar, né? Confrontar. E se você está gostando, e se esse assunto é importante para alguém, encaminha para ele. Segue a gente aqui nas redes sociais, dá um joinha aqui no nosso link, se tiver alguma dúvida também pergunta aqui. O mais importante aqui é você participar e isso daí vai trazer muito conteúdo, muito enriquecimento aqui para o nosso canal e você também com certeza ali vai estar sanando as suas dúvidas, tá bom? Então, Josimar, vamos continuar aqui. Tem um fator importante. PF ou PJ? Deu até a tosse. Vai ter que cortar essa parte. Vamos lá. Você vai cortar essa parte. Eu não, vou deixar. PF ou PJ? O bom do podcast é que não dá para cortar, não. Não dá para cortar, ao vivo não daria, não. PF ou PJ? Quando compensa ali o empresário, até por conta dessa tributação, vira uma estratégia mesmo ali. O que ele precisa avaliar em relação a... A gente tem que olhar na pessoa física, assim, se a atividade que essa pessoa vai exercer vai ser contribuinte ou não da CBS e do IBS, que são os impostos da reforma tributária. Para não entrar aqui numa explicação longa, então algumas atividades vão ser contribuintes do IBS e CBS, ainda como pessoa física. Vamos considerar que o trabalho seja um trabalho de profissional liberal. Normalmente, profissional liberal não compensa ser pessoa física, exceto se esse número se a renda dele for uma renda com alto custo. Normalmente não é. O trabalho intelectual não compensa você se firmar como pessoa física. Dito isso, vai ser um caminho natural a pessoa jurídica. E você vai ter que olhar se na lei você vai ter benefícios fiscais ou não com essa atividade regulamentada. Outra atividade que tem previsão expressa é a atividade de locação e a atividade de mercado imobiliário como em geral, compra e venda de imóveis. Então vai entrar ali algumas regras e critérios para você ser considerado contribuinte do IBS e da CBS. Enquanto você comprar e vender imóveis ou enquanto locatário. Locatário tem algumas regras, mas vamos dizer que a regra mais comum é mais que 3 imóveis e rendimento acima de 20 mil por mês. Eu já vou ser contribuinte de um imposto chamado CBS e IBS a partir de 2027. Cumprindo essas condições cumulativas. Dito isso, eu tenho que entrar na planilha, sentar de frente a um Excel, qualquer coisa da vida, e fazer uma conta. Porque além do imposto de renda que eu já pago hoje, eu vou ter um outro imposto. Então, talvez seja mais vantagem me constituir como pessoa jurídica. Mas aí você vai lá, mas, cara, eu quero sair da tributação dos 10%. De novo, a gente vai ter que olhar se essa renda é compatível. Eu tenho conhecimento de gente que recebe aí quase 200 mil reais por mês na pessoa física de aluguel, porque não conseguiu transferir por uma questão, às vezes, de inventário, está discutindo todo aquele imóvel numa operação e recebe na pessoa física. É uma lástima, porque ela paga imposto, a gente vê lá uma oportunidade de recuperar, às vezes, 400 mil por ano, 200 mil por ano, 200 mil a 400 mil por ano e não consegue recuperar, porque não consegue colocar aquele imóvel ou não tá com muita discussão em cima e está recebendo como se fosse uma pensão. Então, o juiz determinou alguma coisa, deu uma sentença favorável e você recebe o bônus daquele imóvel. Acaba que você não consegue fazer nenhum tipo de ação porque ele está indisponível no inventário mais complexo. Então, tem essas questões. Quando você olha
só o aspecto, eu compro e vendo imóveis, É outra coisa. aí você constrói para vender, você também vai ter um critério de avaliação se você vai ser contribuinte ou não do CBS. Então, além do ganho de capital, que você paga ali 15%, 17%, até 22% de imposto sobre ganho de capital, você vai ter que considerar a minha frequência ou a quantas vezes eu giro para poder ser considerado contribuinte do IBS e da CBS enquanto negociador de imóveis. Vai entrar essa conta. Josimar, nunca deu problema, eu vou continuar sendo na informalidade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje em dia o cerco está se fechando, né? O seu imóvel vai ter um CPF. Todo imóvel vai ter um CPF. E possivelmente o cartório, que hoje já manda a DOI para a Receita Federal informando por quanto comprou, por quanto vendeu, ele vai informar esse número também. Então, o seu imóvel vai ter uma capivara lá na Receita Federal das transações imobiliárias. Não vejo muito como você escapar dessa circunstância. Então, a questão de estratégia da pessoa física e jurídica aqui tem muita coisa para analisar. Você tem que olhar vários... Não existe uma resposta única, existe um direcionamento. Os padrões mínimos, se eu me encaixo ou se eu não me encaixo. Se eu não me encaixar, eu vou ter que olhar se compensa ou não ficar como pessoa física. Respondendo objetivamente, hoje está barato? Tá. Talvez porque eu fico na informalidade, ou talvez porque realmente é barato. Aí eu vou entrar nas condições de tributação especial? Vou. Eu tenho questão patrimonial de sucessão para discutir. Talvez valha a pena complementar essa informação com algo. Por exemplo, eu faço análise, realmente não compensa eu ir para a pessoa física, pessoa jurídica, perdão. Não há vantagem que eu pejotize esse imóvel com a pessoa jurídica. Eu gosto de usar esse nome, pejotização do patrimônio. Pejotizei o patrimônio da mesma forma que eu pejotizo a minha atividade pessoal. Coloquei esse imóvel numa pessoa jurídica, talvez a economia seja marginal. Só que eu tenho que pensar que tipo de ganho eu posso ter quando eu coloco numa pessoa jurídica. Uma blindagem, não gosto muito do termo, uma proteção patrimonial. Talvez eu tenha um ganho com isso. Outro ganho intrínseco, inventário e sucessão. Até porque a lei vai mudar a partir do ano que vem. A lei 227 foi aprovada agora e trouxe algumas mudanças no ITCMD, no ITBI, inclusive com vistas à própria reforma tributária. Então a gente está num cenário de absoluta mudança. E toda mudança requer fazer conta e fazer cálculos. A gente está partindo sem fim. A gente está partindo para um período que realmente a análise vai ser essencial. Agora, até trazendo algo pensando ali para aquele empresário que está distribuindo acima de 600 mil, o que ele pode pensar hoje de estratégia ali, considerando que tem essa tributação dos 10%? O que a gente pode trazer? Como se livrar dos 10%? Como se livrar desses 10%? Aí a gente tem várias, pelo menos umas 4 ou 5 possibilidades. Primeiro, qual é o valor que ele recebe para custear a vida dele? Então ele tem que ter esse número. Se for mais que 50 mil, possivelmente vai ter que pagar o imposto. Nesse ponto, só para entender, você está falando assim, na pessoa jurídica lá dele, ele de fato tem todos os custos lá na pessoa jurídica? Não, ao contrário. Minhas contas pessoais da minha casa, aluguel, tudo, eu gasto 100 mil por mês. Se a única fonte de renda for o seu lucro e prolabore, você possivelmente vai pagar algum valor. Então, a primeira coisa, analisar se você sobrevive ou se você vive com mais de 50 mil por mês. Possivelmente não vai conseguir escapar essa tributação de forma absoluta. Não existe uma resposta única para um problema que a gente estava num evento uma vez, tinha 200 pessoas, mais ou menos o mesmo perfil de empresário. A pessoa levantava a mão, tinha uma demanda. Eu pensava, esse aqui não dá para aplicar esse caso. Eu respondia. Aí no outro caso eu respondia outra pessoa. Não servia a mesma resposta para aquela pessoa. Porque era o mesmo tipo de empresário, mesmo perfil de renda, só que cada um tinha uma forma de um comportamento financeiro distinto no CPF.
Então você tem que analisar essa questão. Então, como é que você mitiga? Olhando e mantendo R$50 mil por mês. Só que não é só isso. Talvez tenha que reequilibrar o seu Prolabore. É o segundo ponto. Terceiro ponto, olhar para os seus investimentos financeiros na pessoa física, no CPF e ver se o que está lá é melhor de repente sair de uma renda, de uma isenção, que às vezes está num fundo imobiliário, para uma tributação dentro de um fundo mútuo, por exemplo, ou um fundo que tem uma tributação. Então, talvez seja melhor eu pagar 20% de rendimento de imposto de renda numa aplicação financeira para poder fazer frente a uma distribuição de lucro que eu peguei isenta. Porque, de repente, peguei o ano inteiro isento e quando eu somar, eu vou ter que pagar imposto de renda. E aí talvez eu tenha que pagar, é melhor eu pagar pelo rendimento da ação e não pelo total, não pela retenção do lucro. E terceiro o que sobra do meu rendimento, eu faço o quê? Esse já é o quarto ponto, né? Eu faço o quê com esse rendimento? Eu consigo sobreviver ou ter o meu custo de vida é menos que 50 mil, ok. Mas eu tenho lucros para pegar de 100, beleza? Aí eu vou ter que olhar, eu vou pejotizar esse excesso, eu vou pejotizar os meus investimentos agora. Os meus imóveis, antes eu pegava o meu imóvel, eu pegava o lucro, colocava 300 mil na minha conta e ela comprava um apartamento. Talvez agora eu não possa mais fazer isso. Talvez tenha que mandar para uma pessoa jurídica e comprar um apartamento e receber aluguel. Então você vai começar a pejotizar o seu patrimônio. Só que, de novo, se for para ficar aplicado se você pejotizar a diferença desse valor que você sobra e que você não usa na pessoa física, você tem que olhar o seguinte: na pessoa jurídica, eu vou pagar quanto de imposto se eu manter esse dinheiro lá? Então tem um monte de pergunta que tem que ser respondida. Se você falar, eu coloco, mantenha até os 50 mil, reconsidere avaliar o seu Prolabore, avalie o perfil dos seus investimentos na pessoa física que você tem hoje e, por último, o excesso, quanto vai ser tributado e se compensa ou não eu balizar esse negócio. E qual é o tipo de perfil de investimento que eu faço na pessoa jurídica? Tem tudo isso para analisar. Você vai começar a puxar o fio e vai chegar sempre no mesmo novelo. O modelo vai ficar fluido. E não tem solução única. Tem algumas despesas. Tem gente que falou assim, eu vou pegar um cartão da empresa e vou usar. É distribuição disfarçada de lucro. É despesa da empresa, não é, né? Está lá na Lei 8981, uma tributação de 54% sobre a distribuição de lucro sem origem. E até pior, né? É bem pior que 10%, né? Então, talvez você tenha que pensar. Aí eu vou pagar a despesa da minha viagem para Miami com o cartão da empresa. Tem que ter um cuidado. Tivemos um caso recente aí de 10 milhões de reais no CARF de 2010, 2014, que foi julgado agora e a pessoa foi condenada em 10 milhões de reais por fazer essa prática. Então tem que tomar cuidado com isso também. Essa pessoa aí deve sentir na pele, né? É uma renda muito alta, a pessoa fez algumas coisas. Quando você olha o processo do CARF lá, você vê que teve algumas pedaladas no meio do caminho. Perfeito, excelente. Então nós falamos aqui, falamos sobre a Lei 15.270, o que mudou na lei, né? Até para você que tem uma empresa, você que é empresário, tem ali a parte de distribuição de lucro, tem um negócio, tem essa movimentação, a tributação da distribuição de lucro hoje é um negócio muito sério e requer uma estratégia. Então a gente falou bastante sobre isso, falamos aqui também um pouco como que fica ali toda a parte de tributação para você entender que ela é uma tributação por dentro, em relação a você avaliar se é possível executar atividade na pessoa física ou na pessoa jurídica, e também até o Josimar trouxe aqui algumas, você que tem ali uma distribuição acima de 600 mil, pensando ali em algumas estratégias para você avaliar. O mais importante não ter uma única resposta. Isso aqui, esse podcast não é para você sair daqui e pegar ela de uma forma considerada para você. Você tem que analisar, você tem que sentar, pegar suas informações e fazer uma avaliação conforme... Porque tem muita coisa que mudou na lei e hoje uma estratégia vai trazer para você uma situação para você tomar uma decisão melhor. A melhor estratégia eu entendo, eu tenho informação,
eu mapeio e aí consulto alguém que pode me apoiar nessa decisão. E esquecer que não existe a pílula mágica. Não existe mais. A gente tem várias formas de você pensar no médio e longo prazo, às vezes com aquela renda que a pessoa tem. Então, às vezes a pessoa está acostumada por uma facilidade, pega o rendimento todo, transfere para a pessoa física que ali trabalhava, agora existe um risco nisso. Então, tem que prestar muita conta nisso. Excelente. Então, esse foi mais um episódio nosso Pode Contar Mais Café aqui da Triotécnica. Agradeço você que esteve aqui com a gente assistindo até o final. Nos siga, tanto aqui no YouTube como também nas redes sociais. Dá o seu joinha aqui, manda dúvida para a gente. Josimar, suas considerações finais aí. Muito obrigado pela presença. Nos sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida, nos acione aqui no link. Em algum lugar aqui. Chama a gente aqui. Nos comentários, na verdade. Muito obrigado. É isso aí. Nos chama nos comentários e a gente tem maior satisfação em responder. Um abraço. Excelente. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.